As ações da WEG estão no mesmo patamar de 2020, mesmo com a recuperação da bolsa em 2023, elas estão caindo. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalistas, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje eu quero falar um pouco sobre a WEG. Muita gente nos perguntando por que as ações da WEG não sobem, mesmo a empresa sendo tão boa assim, e hoje então traremos uma avaliação aqui dos nossos analistas, pensando tanto com uma visão de longo prazo mais fundamentalista e também uma visão mais de curto prazo por análise técnica. Eu acho que é importante sempre, né, pessoal, contextualizar, né, a gente entender um pouquinho quem é a WEG. E outra questão importante, né, é a gente lembrar que qualquer empresa, pessoal, qualquer ação de qualquer empresa pode, mesmo a empresa crescendo, a ação pode não subir. Isso já aconteceu com a WEG e pode acontecer e deve acontecer com qualquer ação. Então, mesmo com a empresa divulgando bons resultados, a ação ficar 3, 4, 5 anos lá sem apresentar bons resultados, faz parte aí da renda variável. A gente tem que lembrar, né, pessoal, que a WEG é uma empresa global. Para vocês terem uma ideia, hoje em torno de 23% do faturamento, isso números de 2022, são na América do Norte. A WEG tem fábricas no México, trabalha muito no mercado americano, 6% aí América do Sul e Central, 50% no Brasil, 13% Europa, 6% na Ásia e no Pacífico, onde eles têm um potencial incrível de crescimento, em torno de 2% na África. Então a WEG é uma empresa muito tradicional, ela foi criada lá na década de 60 e trabalha com uma gama enorme de produtos, desde equipamentos eletroeletrônicos, motores para bens de capital, automação, tintas. Ela tem mais de 500 produtos hoje no portfólio e é uma empresa muito lembrada em função da questão de inovação, né? Aproximadamente hoje 10% da força de trabalho da WEG, por exemplo, é composta por engenheiros, né? E ela tem um portfólio, como eu falei, gigantesco e único no mercado global. Nem GE, nem Siemens, nem Regal, nem outras empresas têm tantos produtos como a WEG. Em alguns deles, outras empresas têm produtos com uma qualidade maior, mas isso a WEG também vem tirando aí nos últimos anos. Então a gente pega só alguns números aqui para a gente entender o tamanho da empresa. Quase 40 mil colaboradores no mundo todo, 4.300 engenheiros, 70 mil motores produzidos por dia. E a gente pega o parque ali de Jaraguá do Sul, é o maior parque fabril para quando a gente fala de motores elétricos, né? São 52 parques fabris em 15 países, em 4 continentes, e distribuição desses produtos, né, em mais de 120 países. É uma empresa que faturou quase 30 bilhões de reais em 2022. A primeira coisa, né, pessoal, é que o potencial de crescimento é o que não falta para a WEG. Quando a gente olha aqui, energia, geração, transmissão, distribuição, automação, a WEG está em tudo, né, pessoal? É saneamento, energia solar, energia eólica, naval, etanol, açúcar, agronegócio, ela está em tudo. E uma questão que a gente gosta de comentar e que talvez o mercado não consiga enxergar na WEG é que ela consegue atuar em vários setores, né, tendo uma flexibilidade enorme para alteração de produtos e setores, tá? Então, o setor petrolífero está melhor, vamos investir, vamos focar mais em empresas ligadas ao petróleo. O setor de energia está melhor, ela foca mais no setor de energia. E como é que ela consegue fazer isso, pessoal? Primeiro, ela tem um alcance comercial muito grande, né? E segundo, que a WEG ela consegue alterar a produção dela sem precisar alterar tudo, né? Que é o que a gente chama de customização em massa, que é uma questão bem complicada, bem complexa de ser feita. A WEG é uma das poucas empresas que consegue fazer essa alteração da produção, né? Basicamente utilizando a mesma estrutura. E potencial de crescimento, pessoal, não falta para a WEG, tá? Não é pelo futuro da empresa que as ações não estão subindo agora. Eu separei só algumas questões aqui para vocês entenderem nos próximos anos o potencial da WEG. Se a gente pegar na América do Norte, recentemente os Estados Unidos anunciaram mais de 13 bilhões em financiamento, isso de dólares, né? Financiamento para a modernização da rede elétrica do país. Só isso aqui, quando a gente fala de energia limpa, né, pessoal, é um absurdo o quanto a WEG vai ganhar de dinheiro lá. Lembrando que a WEG tem operação no México, né, produz muita coisa no México, o que permite que a empresa atue de maneira mais competitiva
nos Estados Unidos. A gente pega a parte de geradores, por exemplo, de transformadores, a WEG vem crescendo muito nos Estados Unidos. Na Europa, a WEG vai se beneficiar muito com essa questão da crise energética. Por quê, pessoal? Como a energia como um todo, né, ficou mais cara, hoje existem aí aproximadamente 85 milhões de grandes motores elétricos, isso aqui em toda a União Europeia, consumindo cerca de 65% a 70% de toda a energia utilizada na indústria. O que vai acontecer, pessoal? Eles vão ter que trocar esses motores por outros que consumam menos energia. WEG está aqui. Né? Se a gente pega, por exemplo, alguns contratos que a WEG está fechando na Alemanha e na França, né? Fecharam bons contratos durante o ano passado e nesse ano. Tem a questão de sistemas de abastecimento de água, que a WEG vem fechando alguns contratos, também recentemente fechou um com a Espanha. Oriente Médio, quando a gente fala de dessalinização, né, fecharam contratos com a Tunísia, esses contratos já tinham fechado com o Chile também. Olha quantos mercados diferentes. Na Ásia, pessoal, a gente tem a WEG já aumentando a produção, vendas, né, produção e vendas de motores na Índia, né, deve expandir o portfólio de produtos por lá, e a expectativa é que a WEG cresça pelo menos 20% em 2024 na China. Lembrando que hoje eles têm em torno de 13% do mercado chinês e não tem um concorrente local. Aqui no Brasil também a WEG vem desenvolvendo uma série de soluções bem interessantes. Recentemente eles conseguiram financiamento do BNDES para a produção do maior aerogerador, aqui ele vai ter capacidade de 7 megawatts de potência, né? Gigantesco isso. A WEG já manda no mercado brasileiro, aqui a gente vai cada vez crescer mais nessa parte de energias renováveis. A WEG deve lançar em breve também uma marca própria de estruturas fotovoltaicas e, além disso, tem parte de carros elétricos, ônibus elétricos. Ou seja, pessoal, a WEG está em tudo, né? Tudo que o mundo passa por grandes mudanças quando a gente fala de indústria, a WEG está lá, né? Toda a questão industrial, toda a questão de soluções digitais, energias renováveis e mobilidade elétrica, a WEG vai participar de tudo isso. Então, não tem, tá, pessoal, nada que desabone a WEG no longo prazo. Poxa, Thiago, mas o que está acontecendo, né? Por que ações de uma empresa tão boa então não estão subindo? Primeiro, como eu falei, isso é normal, isso faz parte. E depois, sim, nós tivemos alguns fatores aqui que no curto prazo e no médio prazo, claro que podem ter ajudado a atrapalhar a gente não ter tido uma valorização da WEG, das ações da WEG, né, nos últimos anos, tá? Eu quero só antes, né, pessoal, lembrar, não esqueçam de colocar aqui nos comentários aquelas ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos, já que basicamente aqui a gente comenta daquelas ações mais pedidas por vocês e também para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Quando a gente olha em relação à questão de resultados, a gente vai ver que os resultados da WEG são muito positivos. Tá? No primeiro trimestre desse ano, ela chegou a um ROIC de 31%, a receita subiu 12%, cresceu no mercado interno, cresceu no mercado externo em dólar, mesmo com o dólar mais baixo, a margem cresceu, a margem líquida, o EBITDA cresceu, tudo cresceu. Né? O lucro disparou 38%, saindo de 943 milhões para 1.300 bi. E aqui a gente tem, né, como foi o ROIC, o retorno sobre capital investido nos últimos anos. Basicamente, de 2015 para cá, o ROIC tem subido ano após ano, trimestre após trimestre. Então a WEG sofre, né, pessoal, com o que a gente comenta que é um problema bom, que a expectativa criada em relação à ação, né, e a empresa é muito alta. E quando ela entrega alguma coisa abaixo da expectativa, o mercado pode punir a WEG como vem punindo em relação às ações, né? E ela não precisa nem entregar alguma coisa que não seja tão forte assim, né? Se a expectativa é que ela entregue menos, as ações podem acabar sofrendo. Então é esse mix que a gente vem vendo, né? À medida que a empresa vai divulgando resultados cada vez mais fortes, o mercado, né, tem considerado que a WEG tem uma chance aí de entregar resultados mais fracos. Como eu falei, pessoal, isso é normal, né? Não tem como nenhuma empresa do mundo, da bolsa ou fora da bolsa, sempre crescer. Isso não existe. Em algum momento a WEG vai crescer menos. Tá? Muitos bancos de investimento, muitos analistas ao redor, aqui no Brasil, né, e no exterior também, têm rebaixado as ações da WEG justamente por essa possibilidade de perspectiva menor de crescimento nos próximos trimestres. E isso, claro, acaba pressionando bastante as ações, né?
Porém, pessoal, a gente tem uma expectativa que não é tão pessimista assim. Claro que em termos de receita é normal a VEG diminuir, né? Primeiro porque isso é normal, segundo pela questão do dólar, né? Porém, a gente tem uma expectativa boa quando nós falamos na parte de custos, porque a VEG conseguiu entregar resultados bons quando as outras empresas não estavam entregando resultados bons, mesmo com custos mais elevados. Cobre subiu, os materiais subiram, a energia subiu, tudo subiu, o frete subiu, tudo subiu, e a VEG mesmo assim conseguiu entregar bons resultados. Então, mesmo que ela venha a não entregar resultados tão bons assim, né, principalmente na parte da receita, a gente entende que essa queda dos custos pode compensar boa parte da queda da receita e do dólar, porque a gente espera uma pressão bem menor de custos para a empresa. Mas, como eu falei, uma situação momentânea, né, já que o potencial da empresa é fantástico, ela tem uma situação de caixa bastante tranquila, então é mais por isso mesmo, são mais expectativas de curto prazo aí que não tem deixado a ação subir, tá? A gente entende sim que ela tem um futuro muito bom. Se a ação é cara, barata, se a gente recomenda ou não é outra história, né, pessoal? Inclusive quem é cliente da Capitalismo tem acesso a vídeos, acesso aos relatórios que a gente traz lá, as nossas recomendações, incluindo aqui as ações da VEG, tá? Mas é um ótimo ativo, né? A gente não enxerga nada negativo hoje em relação à companhia. Antes de eu entrar aqui nas questões de curto prazo do gráfico, né, pessoal, eu quero deixar 2 presentes aqui para vocês. Um que é uma small cap barata e com forte potencial de crescimento, que é o nosso relatório grátis desse mês, e o nosso cupom global, né, pessoal, que dá até 30% de desconto na nossa assinatura Capitalismo completo. Eu lembro que várias das nossas estratégias têm também ativos que têm atuação global, empresas de fora. A própria VEG é um ativo global, né, já que ela tem operações e também faz exportação aí para outros países ao redor do mundo. Quando a gente olha a VEG com uma avaliação mais gráfica, mais focada em curto e médio prazos, né, a gente percebe aquilo que eu tinha comentado, né, que a VEG, o preço dela está o mesmo preço que estava lá em 2020, quase 3 anos aí de lateralidade. Ela chegou a cair, deu uma recuperada boa e novamente aqui ela lateralizou. O gráfico da VEG hoje não é dos mais bonitos do mundo, mas a VEG tem um suporte que a gente chama aqui gráfico muito forte de curto prazo nessa casa dos R$35. Então, abaixo de R$35, para quem tem uma visão de curto prazo, a gente ficaria preocupado com a VEG. Acima de R$35, não tem por que se preocupar com a VEG no curto prazo, e daqui a um pouco, se ela volta a ficar mais bonita ali no gráfico, a gente pode inclusive recomendar a VEG, né, pensando numa operação mais de curto prazo, um swing trade, o rastreador de tendências, que são nossas estratégias aí de médio e curto prazos. E a VEG voltando a recuperar, né, pessoal, caso ela rompa aqui para cima os R$42, que é perto das máximas históricas aqui da empresa, tem sim a chance do ativo continuar o seu movimento de alta. Então, para o longo prazo, perspectivas positivas, né? A gente acha exagerada essa questão, né, do foco muito grande aí no curto prazo, e no curto prazo, né, para quem gosta aí de operações mais curtas, a VEG pode daqui a um pouquinho voltar a ficar interessante para compra, mas para quem está comprado no curto prazo não tem necessidade de vender nesses patamares. Eu lembro a todos que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo os nossos resultados, vocês podem comparar, né, pessoal? Hoje a Capitalismo tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira independente, transparente, pensando no resultado dos nossos clientes. Qualquer estratégia vai estar sempre atualizada aqui. Quero saber a carteira de micro e small caps, como é que funciona? É só clicar lá, tá, pessoal? Vai ter um vídeo explicativo, vai ter o gráfico e tudo mais. De qualquer forma, qualquer dúvida que vocês tiverem, o e-mail contato@capitalismo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp. É só mandar um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.